Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer. E pessoal, hoje um vídeo muito especial. Ontem a gente viu um pouco mais sobre o Pedro, sobre esse momento de revolução na carreira dele, basicamente, né? Sobre essa saída de uma reserva do Flamengo para possível jogador de Copa do Mundo na seleção brasileira. E a gente vai entender um pouco mais do que se espera dele na seleção brasileira e do que ele pode entregar no vídeo, beleza? Antes da gente ir para a vinheta e voltar com o conteúdo, por favor, deixa a curtida de vocês, comentário embaixo e principalmente compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, porque isso ajuda demais o canal, beleza? Conto com a tua ajuda em tudo isso que eu falei até agora que a gente pediu, combinado? Então, vamos para a vinheta e depois a gente volta com o vídeo. Pessoal, de volta com o vídeo do Pedro, falando um pouco mais sobre as características, qual que é a demanda, qual que é a competição dele nessa reta final de preparação da seleção na Copa do Mundo. Então a gente vai dar uma olhada agora neste vídeo que começa com o Tite no Bem Amigos falando sobre o camisa 9 ou os jogadores de ataque da seleção brasileira que vão participar dessa Copa. O Gabriel, pelo que a gente entende, se não se machucar, tá na Copa. Aí ele não vem nessa convocação porque você não precisa vê-lo nessa convocação. Aí nessa convocação você convoca o Pedro, o Firmino e o Cunha. Então, você falou do Rodrigo, você falou do Antony, você falou do Rafinha, você falou do Vinícius, você falou do Gabriel, você falou do Richarlison. Já chegamos a 6, seriam 8 atacantes. Então, esses 3... Cara do Tite é foda pra galera. Esses 2 jogos é para você definir. Um vai ter que ficar fora. Senão você vai ter que convocar 10 para o ataque. Como é que você vai fazer? Em relação a essa situação, essa encrenca nós temos 9. Qual é que é o 9? O Richarlison é 9 para mim. O Gabriel Jesus é 9. O Cunha é 9. O Pedro é 9. E o Pedro é 9. Características que elas modificam, mas todos. Mas teoricamente, para você montar as 3 posições de ataque, são 6, mais 2, você não poderia ter 4 9. O Firmino, ele é um 10 que vira 9, que agora está utilizado dentro e há uma dúvida da utilização dele mais com 2 atacantes mais de vindo buscar, como meia no 4-2-3-1 no Liverpool. Esses 4... E tem mais, quem é que tem 9? Peraí, como é que são os seus 9? Eu não posso descartar Gabriel Barbosa. Eu não tenho condição, atletas desse nível, ali na frente eles vão mostrar. Mas que eles concorrem com uma vez, concorrem. Não adianta eu dizer que não, cara. Não adianta. Não, você vai dizer, eles estão alguém vai ter que ficar fora. Alguém. É evidente. Aí você tem o Rodrigo, tem o Antony, tem o Rafinha, tem o Vini Júnior. E aí, se você tira o 9, o Gabriel Jesus é 9, o Pedro é 9, o Cunha é 9, dá para entender que esses 2 jogos podem definir quem vai à Copa, Cunha ou Pedro? E joguem e estejam em alto nível, porque daqui a pouco, ali na frente, se baixar o nível, novembro, né? Se baixar o nível deles, e eu falo, e eles vão estar ouvindo, os familiares concorram e estejam no mais alto nível, não dá tempo de preparação. Se alguém tiver num nível baixo, vai ficar fora. Vai ficar fora. Se alguém tiver machucado ou não tiver condicionado fisicamente, está fora. Não dá tempo. Eu tenho outro nome diferente. Eu vou te dar argumentos. Vai arrumar mais um pro ataque? Não é pro ataque não, mas é do meio pra frente. Não, pensei que você ia falar de um outro Gabriel. Eu acho que a bola parada... Ele vai falar o cara que eu falei pra ele ontem. Ela resolve cada vez mais a bola parada. Resposta em jogo grande e essa versatilidade de poder jogar como um 10 atrás do atacante e de beirada como um meia... Fala logo o nome. Scarpa, que pra mim é o melhor jogador desse campeonato brasileiro. Tá no radar? Sim. Eu gosto muito de Scarpa. O Luciano. E aí, pessoal, vou fazer uma pausa aqui porque ele vai falar um pouco do Gustavo Scarpa. E daí ele vai acabar indo para um outro caminho aqui, mas o importante é a gente entender essa disputa com o 9, como 9 da seleção brasileira. O Pedro chega numa situação
E aí a gente tem 26 vagas para a Copa do Mundo, né? Os 23 que normalmente vão, mais 3 em decorrência da pandemia, do momento de calendário, uma série de circunstâncias que a FIFA coloca mais 3 jogadores à disposição. Nesse cenário de ter mais 3 jogadores, é muito provável que o Brasil vá com 8 atacantes. Então, vá. Os 3 atacantes de frente titular, os 3 atacantes de frente reserva, mais 2 jogadores de ataque entre esses 3, né? Entre esses 3 extras ali. Pode ser entre 2 e 3 jogadores, mas provavelmente vai um meia e mais 2, ou vai mais um lateral, enfim, alguém que possa cumprir uma outra função também. Nesse cenário de 8 jogadores, vamos colocar assim, alguns jogadores parecem ter uma posição já mais cativa. Antony e Rafinha pela direita, Neymar e Vinícius Júnior pela esquerda, e aí obviamente eles podem jogar e alterar, mas basicamente organizando eles nas posições seriam isso. E aí você tem Gabriel Jesus e Richarlison como os 9 ali da seleção brasileira hoje. Dentro desses 2, é muito provável, até pelo que vem jogando no Real Madrid, que o Rodrigo vá. Então o Rodrigo, ser um jogador mais jovem, você consegue colocar ele para ter uma experiência de competição internacional, principalmente a principal competição, e ele dificilmente não fará parte do próximo ciclo de Copa do Mundo, principalmente da parte inicial do próximo ciclo. Então é muito provável que ele vá para a seleção e também faça parte do próximo ciclo e se auxilia em todo o processo. Entendido isso, essa vaga de mais um 9 fica justamente nessas características do que cada jogador vai poder ofertar. E aí, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente do que foi colocado ali no vídeo, que eu não acho que seja muito entre o Matheus Cunha e o Pedro, mas eu acho que seja entre o Pedro e o Firmino, essa escolha, justamente pelo que pode ser ofertado. Se ele vai buscar mais um 9 jogador de área, e aí talvez o Pedro dispute mais a posição com o Richarlison do que até mesmo com o Gabriel Jesus, ou se ele vai buscar um jogador de movimentação, um jogador que faça também algumas funções ali no meio, que seria o Firmino. Então vai depender muito da composição da equipe e da brecha que sobra dentro da seleção brasileira. E nesse cenário, a gente obviamente vai precisar ver como que o Pedro joga, né? Afinal de contas, ele é o grande destaque do Flamengo talvez nessa temporada ou nessa reta final, e também, obviamente, participou muito bem. Então a gente vai ver alguns melhores momentos dele no Flamengo e vai tentar, obviamente, fazer uma análise acerca das características do Pedro. Beleza? Então vamos para o vídeo. Essas musiquinhas de tutorial é legal, né? Então, uma coisa que a gente já pode perceber, primeiro, é essa possibilidade da realização do que a gente chama de parede, né? De realizar o pivô ali, gera uma movimentação e um aproveitamento muito legal, né? Principalmente porque, como a gente vai ter jogadores de características nas pontas que finalizam muito bem e se apresentam muito bem, essa característica do cara que faça o pivô, isso facilita demais essa movimentação em conjunto, tá? Então essa é uma primeira característica. Outra coisa, ele não vai ser um cara de drible, né? Como seria, por exemplo, colocar o Neymar ali de falso 9 ou algo do tipo. E eu estou falando daquela faixa de campo que ele possa ser utilizado. Então ele dá características diferentes e tem uma questão de finalização. A capacidade do Pedro maior é de conversão de gol. A gente vem falando muitas vezes isso no canal aqui, que é necessário você converter gols. O Pedro é um jogador que converte em gol as chances criadas. Então ele vai converter para você uma taxa maior do que a maioria converteria. E isso é muito interessante, entendeu? Esse ponto é muito importante. Você conseguir de fato converter. E ter esse 9, ter esse jogador é muito importante. O Richarlison fez isso muito bem
nesses últimos jogos da seleção brasileira, e o Pedro faz muito bem isso também no Flamengo, tem feito isso bastante, e também fez isso na chance que teve nos poucos minutos na seleção brasileira. Talvez esse ponto que a gente viu agora do jogo contra o Atlético Paranaense e essa marcação seja um ponto que ele vai precisar aprimorar, né? Que é essa relação que ele vai ter com a bola sem a equipe e ele estar em posse da bola. E o que eu quero dizer com isso? É justamente a capacidade que ele vai ter de realizar esse combate 1 contra 1 contra o adversário, a capacidade que ele vai ter de pressionar o adversário, e aí tem todo um ajuste corporal, tem todo um ajuste relacionado ao entendimento do adversário para você fazer melhor a pressão, tá? Então isso o Richarlison faz muito bem, muito bem. Isso o Gabriel Jesus faz muito bem, né? Até por conta das características das equipes que eles passaram, dos treinadores que eles tiveram e principalmente dos estímulos que tiveram ao longo dessa carreira. Richarlison teve o Ancelotti como treinador, no Everton, agora uma outra possibilidade com o Conte, o próprio Gabriel Jesus com o Guardiola. Então, assim, são jogadores que já estão acostumados a essa pressão mais alta dentro de um sistema de jogo mais adequado. O Pedro ainda precisa se acostumar um pouco mais com isso, mas é óbvio, há todo um sistema que vai auxiliar, não é só um jogador de maneira individualizada, tá? Então, com relação à relação com a bola, né, sendo o mais ambíguo possível, a gente tem uma característica, primeiro, de conversão. Ele é um cara finalizador, ele é um cara que pode auxiliar na construção mais como pivô do que necessariamente ali, por exemplo, que nem o Neymar saindo um pouco mais, ou o Firmino jogando como um 10 também, mas ele vai ter essa construção também partindo como um pivô, e aí auxilia a movimentação dos pontas. Em relação à estruturação de espaço, ele estrutura muito bem o espaço. A presença dele de área principalmente é muito boa, mas principalmente a leitura que ele tem. Ele não vai ser esse 9 que não tem recursos para fazer os passes e que não enxerga a movimentação dos companheiros. Então, assim, ele estrutura muito bem o espaço e tem uma leitura e capacidade de comunicação na ação muito interessante para uma seleção. Ele é um cara que toma decisões muito boas, ele é um cara que permite que os companheiros também fiquem em boa situação e também, para além de tudo isso, de novo, a questão da finalização que permite a ele ser um diferencial que a seleção talvez tenha com o Richarlison, talvez agora tenha um pouco mais com o Gabriel Jesus, que passa a ter um bom momento na Premier League, mas que não tem este 9 mais tradicional como o Pedro, né, de presença de área um pouco maior, um pouco menos de movimentação, mas numa seleção onde todo mundo se movimenta tanto, talvez esse jogador um pouco mais fixo em termos de movimentação auxilie demais na construção dessa equipe. Acho que o Pedro é complementar à seleção e acho que ele está à frente na disputa, por exemplo, que nem o Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol que o Tite colocou ali no exemplo. Ele está para mim um pouco à frente e principalmente ele está à frente ali nesse sentido de ser um 9, né, de ser um substituto possível do Richarlison, principalmente. Ele estaria um pouco à frente do Firmino também, que tem atuado de maneira diferente no Liverpool. Então, esses dois cenários faz com que o Pedro esteja muito próximo e, de fato, é um jogador muito interessante, muito bom, que parece que o Tite tem um carinho muito grande de querer estar com esse jogador no grupo, e isso faz sentido porque, obviamente, é um jogador diferenciado. Então, esse é o cenário de Pedro na seleção, de Pedro nessa retomada de carreira, e principalmente essa retomada de carreira também garante a ele, Pedro, uma capacidade de superação de momentos difíceis, o que é muito bom, demonstra muita personalidade para o atleta, o que é importante no alto rendimento, o que é importante nos mais altos níveis de futebol, que é essa capacidade de você ter momentos difíceis, como foi a reserva no Flamengo, e ir superando aos poucos esses momentos difíceis, fazendo o que se melhor faz: jogar futebol, colocar a cabeça no lugar,
se entender dentro de uma equipe, se entender dentro de um contexto e aí, claro, poder performar da melhor maneira possível. Então, esse é o cenário que se encontra o Pedro. E, pessoal, olhando todos esses gols, olhando tudo isso, me conte o que vocês acham do Pedro. Qual a opinião de vocês? Quais atacantes vocês levariam para a Copa do Mundo? Deixa aqui no comentário, deixa também te curtir, compartilha o vídeo com todo mundo. É sempre muito legal a gente poder trocar uma ideia sobre os principais atletas, sobre as principais estrelas do futebol brasileiro e mundial também. Obviamente a gente vem falando um pouco mais de brasileiros, a gente está pertinho da Copa do Mundo, então essas coisas ainda estão mais em voga, mas a gente vai falar de muita gente boa aqui ainda no canal, nesse MS Análise. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!